Olá, gente, eu sou Daniel Câmara, PhD em Nutrição e nutricionista esportivo. Você é um estudante de nutrição, entende bem sobre como os nutrientes têm efeito no nosso sistema imune. Você é um nutricionista, mas não sabe explicar muito bem, o que a arginina ou glutamina tem a ver com o nosso sistema imune ou outros nutrientes. Dá uma olhadinha nessa aula aqui para você compreender bem quais são os principais nutrientes que são considerados imunomoduladores, tá? Esses nutrientes também são chamados imunonutrientes e têm efeitos importantíssimos quando o nosso sistema imune mais precisa, tá certo? Dá uma conferida aí no vídeo. Certinho, pessoal. Então aqui vocês vão ver uma aula que explica para vocês os principais nutrientes que têm uma ajuda, que auxiliam o nosso sistema imune e são necessários em algumas condições que são mais, digamos assim, vulneráveis, que o nosso organismo precisa mais desses nutrientes. Então pronto, pessoal, quando a gente fala da imunologia, como o nosso organismo consegue combater agentes agressores que são causadores de doença ou agravos. Então, quando nós temos esse tipo de patógenos atingindo as nossas células, isso vai prejudicar a homeostase. E o que acontece é que nós temos várias barreiras para proibir isso. Se vocês estudarem isso bem direitinho, a gente está só reforçando aqui. Aí, quando nós temos a munição do nosso corpo para abastecer nossas células, nós temos nutrientes particularmente bem fortes para estimular o nosso sistema imune. E aí, como eu falei, tanto nós precisamos desses nutrientes para que a resposta imune não seja exagerada, como nós temos nutrientes para que não falte. Aí, o que nós podemos dizer? Toda vez que nós observarmos necessidade de nutrientes imunomoduladores, a gente tem que lembrar das situações. Então, situações que existem, a gente pensar sobre esses nutrientes. Desnutrição, uma pessoa que está em processo de cicatrização de cirurgia, que é um processo inflamatório, que o nosso sistema imune atua muito nessa cicatrização, transfusão, transplante, sepsis, isso realmente é bem preocupante, é uma infecção generalizada, infecção e outras circunstâncias mais que a gente vai conversar aqui, como queimadura, um trauma que pegou grande parte do nosso corpo, tudo isso exige muito do nosso sistema imune. Aí quando a gente fala sobre isso, especialmente na aplicação, grande parte dessa aplicação é uma nutrição integral. Juntar esses nutrientes e ter certeza que se essa pessoa não tiver condições de ter a via oral usada, que eles estejam presentes em fórmulas de nutrição integral. Ok, então o nosso estado nutricional, para começar, se você tem um mau estado nutricional, significa que você não consegue responder bem com o nosso sistema imunológico. A gente viu bem isso durante alguns módulos, como metabolismo, em jejum, como processo de saúde de doença e inanição, que uma das coisas que a gente abre mão quando a gente não tem nutrientes é das nossas células de defesa, das nossas imunoglobulinas, e aí a gente fica mais vulnerável, certo? Então, todos esses tipos de defesas que são proteínas, como por exemplo anticorpos e citocinas, eles são limitados à medida que você limita a sua oferta proteica, é isso? E aí outros fatores, outras limitações acontecem como a síntese de células de defesa como macrófagos e linfócitos T. Então, particularmente, deficiências de vitamina B5 e B6 e outras vitaminas do complexo B, assim como glutamina, resultam na supressão de anticorpos. Então isso aqui, pessoal, é um quadro só para ilustrar para vocês o quanto é importante a nutrição. Isso aqui são vários tipos de categorias, de uma listagem de itens do nosso sistema imunológico que são debilitados quando a gente está em desnutrição. Então, linfócitos, os nossos órgãos de degradação, de linfócitos como o baço, timos, linfonodos, imunoglobulinas, citotoxicidade tumoral,
linfócito circulante, fagocitose, quimiotaxia. Um monte disso daí é reduzido quando você tem desnutrição, ok? Bacana. Tendo dito isso, fizemos um contexto aqui. Uma pessoa que está com uma cicatrização de uma cirurgia importante, teve queimadura, está em desnutrição, câncer também é uma coisa que exige muito do nosso sistema imunológico, quando a gente module bem. Tudo isso são circunstâncias que a gente precisa desses nutrientes imunomoduladores. Começando pelo primeiro. Vamos falar então aqui de glutamina, certo? A glutamina, ela tem vários efeitos positivos. Um dos que a gente considera mais importante é que, particularmente, os nossos enterócitos, quando captam glutamina, utilizam ela como fonte de energia. E aí os nossos enterócitos, nossos colonócitos, eles são um órgão que eles têm bastante comunicação com a nossa microbiota e eles são estimulantes das nossas células de defesa. Então, a harmonia que nós temos com a nossa microbiota estimula melhor o nosso trato gastrointestinal a fazer mais células de defesa. Então, esse é um passo bem importante, ok? Outro, ele particularmente é algo que faz parte de aminoácidos de proteínas importantes no nosso sistema de defesa, como constituinte de anticorpos, de citocinas. Então, isso é algo importante para ele. Aí nós podemos dizer sim, até a gente ter algum desafio, né, do nosso sistema imunomodulador, a glutamina não é uma aminoácido essencial. Porém, quando a gente tem a necessidade de complementar o nosso sistema imune, ela passa a ser um nutriente condicionalmente essencial, tá certo? Então as quantidades de glutamina varia, né, de 12 a 40 gramas de glutamina por dia. Existem necessidades que são mais específicas por quilo de peso, mas todas elas ficam dentro desses valores. A gente não pode sair dando 40 gramas de glutamina para todo paciente que a gente vê. Por quê? Porque esses pacientes, especialmente os que estão em estado grave, eles podem ter comprometimento do seu funcionamento renal e do seu funcionamento hepático. E vocês entendem muito bem que o fígado é o local que nós escolhemos, não é isso? Para fazermos a conversão de amônia retirada diretamente dos aminoácidos lá, né, localmente, para ser transformada em ureia. E aí, né, se a gente tiver uma grande quantidade de glutamina sendo suplementada, a gente vai ter dificuldade se o nosso fígado não funciona bem, ok? E o rim? O rim, a gente sabe que depois de convertida a ureia, é o local de excreção. E se você tem uma pessoa que está com um paciente grave e comprometido esse rim, ela não vai conseguir expulsar direito e esse acúmulo vai ser bem problemático. Tá ok? Então, por isso que tem que haver uma grande monitorização da situação, né, da hepática e renal de pacientes quando você suplementar com qualquer derivado proteico. E a glutamina não é exceção, certo? Então existe uma faixa de segurança de 15 gramas por dia para não sobrecarregar. Próximo nutriente, a arginina. A arginina também se encaixa naquele nutriente que nós chamamos de condicionamento essencial. Nós não precisamos, nós fabricamos, porém em situação imunodeficiência, imunossupressão, a gente vai precisar de uma forcinha desse aminoácido condicionalmente essencial, certo? Então uma das primeiras funções que ele tem, que coincide com essas situações imunomodulatórias, como por exemplo cicatrização ou uma cirurgia de transplante, é que ele é um substrato no caminho metabólico da formação de colágeno. Né? A gente converte a arginina em ornitina, depois em prolina, e essa prolina é hidroxilada e faz parte da rede de colágeno, certo? Então, fora isso, a gente consegue, através da oxonitricosintase, converter, né, a arginina em óxido nítrico. Quando a gente faz isso, o óxido nítrico ele é extremamente antibacteriano. Os fagócitos modificam esse óxido nítrico dentro deles, ele se torna um radical livre, ele é um potente combatedor de patógenos, de vírus, de bactérias, de fungos, até de parasitas, se ele conseguir englobar parte deles, tá certo? E aí,
Uma outra coisa que a arginina tem de bem útil no nosso organismo é que ela estimula hormônios anabólicos, tá certo? Ela estimula hormônios anabólicos como a insulina e isso ajuda muito esses processos que costumam ser catabólicos, ok? E é muito parecido com a glutamina, ela é um aminoácido que é constituinte de citocinas, anticorpos e outras proteínas que o fígado sintetiza no momento, né, de inflamação, que é o que a gente chamamos de proteínas de fase aguda. Então, ter bastante glutamina, ter bastante, né, arginina, nesse momento estimula bastante essas proteínas imunomoduladoras, além da síntese de linfócitos, ok? Próximo nutriente, nós temos o ômega 3. O ômega 3, pessoal, ele é um nutriente particularmente bem útil, porque ele vai regular a nossa inflamação de modo que não seja excessiva, tá ok? Então, o que ele vai fazer é o seguinte: nós temos um caminho que incentiva transformar ácidos graxos de cadeia bem longa em eicosanoides, que são leucotrienos, tromboxanos, prostaciclinas, prostaglandinas. E se a gente estiver derivando isso do ômega 3, normalmente esses eicosanoides vão ser antioxidantes, anti-inflamatórios, antiagregatórios e vasodilatadores. Mas se eles forem derivados do ômega 6, eles vão ser o contrário, eles vão ser, né, pró-oxidantes, pró-inflamatórios, agregatório e vasoconstritor. Então o ômega 3 ele está lá para ele barrar um pouquinho o excesso de inflamação. Então isso acontece em momentos que a gente precisa ver que o excesso de inflamação é prejudicial. Muitos pacientes críticos passam por esse excesso de inflamação, né? A gente vê inchaços, a gente vê, né, regiões bem vermelhas e isso precisa ser freado. Porém, como vocês têm conhecimento dos nutrientes e dos efeitos que eles têm no nosso organismo, se você observar um processo que a inflamação é essencial, como por exemplo uma cicatrização, então não é recomendado você suplementar com muito ômega 3. Um pouco, quantidade de talvez meio miligrama por dia, seja ok, vai manter um balanço ok de inflamação e anti-inflamação. Porém, né, você colocar 1 grama, 2 gramas por dia, aquela coisa que seria bem para o seu dia a dia você evitar a inflamação crônica, isso não é ideal, porque ali a gente precisa da inflamação aguda cicatrizando, tá bom? Aí nós temos outros efeitos positivos, né, como nós falamos, redução da pressão, redução de circulação de triglicerídeos, reduz a adesão de macrófagos, né, isso tudo é recomendado para doenças cardiovasculares de forma crônica, uma proteção crônica. Porém, eu enfatizo ali de novo, para cirurgia, para cicatrização severa, não é recomendado. Pronto, nosso quarto. Fibras, pessoal. Quando a gente fala fibras, a gente está falando daquelas que têm a característica de serem pré-bióticos. Então a gente já enfatizou que é muito importante estimular a nossa microbiota. Então toda vez que a gente quer falar do nosso sistema imune, a gente não pode esquecer da nossa microbiota, porque ela estimula bastante o nosso sistema imune, que está ligado ao nosso trato gastrointestinal. Certo? Então a gente já lembra de glutamina e a gente já lembra de pré-bióticos, ok? Esses vários tipos de fibras, como fosinolina, né, que estimularem bactérias benéficas, como bifidobactérias e lactobacilos, vai fazer muito bem ao nosso organismo, vai deixar ele bem protegido. Aí tem vários outros, né, efeitos. As bactérias que são fermentáveis, no caso, que são as pré-bióticas, elas produzem, né, ácido graxo de cadeia curta, produzem ácido lático, energia, né, para as nossas enterócitos e colonócitos, e as bactérias se aproveitam dos compostinhos energéticos que elas geram quando quebram essas fibras. E aí, né, os colonócitos e enterócitos utilizam ácido graxo de cadeia curta, e a gente tem vários outros efeitos, como baixar o pH, aumentar a absorção de água, reduzir o risco de câncer, outros efeitos benéficos com isso. Ok, mais outro nutriente, pessoal. A vitamina D, ela está sendo descoberta com vários fatores favoráveis à nossa saúde
por causa da característica dela, principalmente dela parecer um hormônio. Ela funciona como um hormônio que entra nas células, vai lá no DNA e liga genes para serem produzidos. E tem sido descoberto funções benéficas em vários tipos de doenças, como adiar diabetes, combater o câncer. E também ela é considerada um nutriente imunomodulador porque ela estimula a diferenciação e proliferação de linfócitos, ok? E aí ela converte essa diferenciação de células tronco, né, em macrófagos e monócitos. Então ela realmente é um nutriente que não há dúvida que precisa estar presente nesse tipo de alimentação. Os nucleotídeos são muito comuns, vocês vão observar que eles estão presentes nas dietas interais, assim como todos os outros que a gente citou, né? Tem que estar ou em conjunto ou numa fórmula só. E aí eles são necessários para várias reações metabólicas, além de formar DNA e RNA. E aí esses precursores de NAD, de MAS, de FA, de coenzima são muito importantes para o metabolismo energético, que está, né, investindo pesado na síntese de proteínas de defesa, proteínas da inflamação e de células de defesa. A vitamina A está sendo discutida, que ela é importante, mas ainda não é um martelo batido. Está aparecendo na literatura, mas na prática ainda está se discutindo o efeito disso, ok? Principalmente na parte de produção de anticorpos, função fagocítica de linfócitos. E aí, gostaram do vídeo? Legal! Então, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, de ligar o sininho da notificação para os vídeos novos que aparecerem e vocês ficarem por dentro e aparecer mais sobre um conteúdo de nutrição que é relacionado à bioquímica, metabolismo e nutrição esportiva. Ok, gente? Até a próxima!